Bom, então, na aula passada, nós conversamos sobre essas reações de óxido-redução, aquelas que envolvem o oxigênio, que é o principal agente, né? Porque ele promove a oxidação da matéria orgânica e, consequentemente, permitindo que os compostos orgânicos biodegradáveis eles tenham a capacidade de sofrer uma oxidação e, consequentemente, a água ela vai sofrendo uma autodepuração. E com isso, então, ele é o principal, é a principal reação de óxido-redução que acontece no meio, certo? E nós vimos depois que outros elementos também presentes na água, também no próprio ciclo biogeoquímico deles, que passam pelo compartimento de água, também sofre processo de reação de oxidação e redução, como é o caso do enxofre, que ele tem a forma mais reduzida, que é na forma de sulfeto. Depois ele pode passar para enxofre zero, ele pode passar para sulfito e pode passar para sulfato. Então, em todos esses casos, ele passa do estado de oxidação -2 para 0, para 5 e para 6. Nós temos também o nitrogênio, que o nitrogênio ele é absorvido por algumas algas fixadoras, e aí então ele também pode ter o estado de oxidação -3, que é pouco comum na água, mas a gente pode ter o gás nitrogênio, que é o estado de oxidação zero, e depois ele pode se transformar em nitrito e nitrato dentro da própria água. Tanto que a gente sabe que a concentração dessas substâncias na água me permite saber qual que é o estado de degradação da matéria orgânica que está presente ali naquele local, né? Então, é possível a gente analisar pela concentração de nitrito e de nitrato, né? E nós falamos então do enxofre, nós falamos do nitrogênio e nós também temos o carbono, né, que participa tanto da fotossíntese, né, que é a absorção do CO2 que se mistura com a água para formar glicose e liberar o oxigênio, como também em reações anaeróbicas de ter a degradação gerando CO2 e também metano, né? Então, todas essas as reações de óxido-redução que ocorrem na água. Então, esses são os equilíbrios químicos que ocorrem ali. A gente acabou não conversando em detalhes, pessoal, sobre o equilíbrio de precipitação, que eu vou trabalhar isso com vocês na forma de um exercício, mas na próxima aula. Hoje, a gente começa a falar sobre poluição. O que vai ser a poluição? A poluição, pessoal, como que é a definição geral dela? Como que a gente define poluição? Como que a gente define poluição? O que é poluição? Se eu falo que uma água está poluída, qual que é o problema dela? Nenhum? Se a água está poluída ou se alguma coisa está poluída, significa o quê? Tudo certo aí, pessoal? Lembra, qual que é a definição de poluição que vocês viram lá desde a Química Ambiental 1? Lembra que é uma alteração indesejada? Uma alteração indesejada que vai trazer impacto para a saúde, para o meio ambiente ou para o material. Então, o que nós sabemos? Que vou ter um agente poluente que vai alterar a água. Como que eu sei que ela sofreu alteração? Como que eu sei que a água sofreu alteração? A gente estudou as propriedades da água, então, consequentemente, se essa água está poluída, aconteceu o que com ela? Afetou as características, exatamente, Camila. Então, como que a gente sabe que aquela água está poluída?
quando a gente tem alteração das características. Como que eu vejo isso? Fazendo análise dessas características. Que características? Se a densidade mudou, se o ponto de ebulição mudou, se eu tenho substâncias diferentes dissolvidas. Peraí, pessoal. Passou. Que eu tenho substâncias ali dissolvidas, mas qualquer substância dissolvida vai ser poluente? Não. Vai depender do para que eu uso essa água. Então, na legislação, a gente tem portarias, a gente tem algumas leis que descrevem qual é o limite de substâncias dissolvidas na água, ou quais são as características da água aceitável para os mais variados fins, certo? Então, hoje a gente começa a falar de poluição. Mas antes de eu falar de poluição, pessoal, vou colocar alguns dados bastante interessantes sobre a água. Vou projetar aqui para vocês. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim? Então vamos lá. Então, aqui as características gerais da água que a gente já conhece, né? Que nós já conversamos bastante sobre isso. Né? Então, a água é a substância mais importante da vida, absorve calor, que está relacionado, como nós vimos, com as propriedades físicas da água, principalmente, na verdade, principalmente não, em função do alto calor específico da água, né? Que é aquela propriedade que faz com que para que a água mude a temperatura, ela precisa ter uma grande quantidade de energia, né? Então, o calor específico da água ele é alto porque ele precisa dessa quantidade de energia para mudar a temperatura. Então, ele acaba sendo um resistente à variação de temperatura mediante uma fonte de calor, certo? Deixa eu só tirar essas linhas de grade aqui também. Fica mais limpo, certo? Então, o absorve calor em função do calor específico. Dissolve outras substâncias, tanto que ela é chamada de solvente universal. Nós sabemos o quê? Que é porque ela tem uma capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Mas isso não significa que ele vai ter uma solubilização de macro, tudo vai ser solúvel. Não, é que mesmo em pequenas quantidades, ela vai ser suficiente para solubilizar. Então, seja da ordem de 10 a menos 7, seja da ordem de 10 a menos 9, vai estar solubilizando, certo? Depois, ela está em movimento constante pela energia solar, que é o próprio ciclo da água, né, que passa pelos diferentes estados físicos da água, e nós vimos que a maior parte da água é salgada, né? Então, que não é disponível, e que dos 3% disponível, apenas 0,001% é que é disponível na forma de lagos e de água doce. Porque os demais estão na forma de geleira, de água subterrânea, e que não são águas disponíveis. Então, aqui, pessoal, só queria mostrar para vocês um gráfico bem bacana de países, né, que na verdade ele coloca aqui que é o consumo de água, né, de metro cúbico per capita por ano. Então, o que a gente tem? Que nesses países que estão em azul, estão a Austrália, América Latina, a própria, desculpa, pessoal, a própria América do Norte, né? A Ásia,
o leste europeu, né, o oeste europeu aqui, essa região da África, eles têm até que uma quantidade não tão preocupante com relação à quantidade de água per capita e do que é consumido por ano, tá? Então, essa escala é o metro cúbico por pessoa por ano, né? E a gente vê que tem países aqui em laranja que têm já grandes problemas com água. Então, nós temos os países com menor quantidade de água, que é o Egito e os Emirados Árabes, e depois os países com maior quantidade de água, né? Que é o Suriname, que tem 479 mil metros cúbicos per capita por ano, e a Groenlândia, que tem 605 mil metros cúbicos per capita por ano. Então, realmente, que tem, né, uma grande quantidade de água. E a gente vai ver que esses países eles acabam consumindo mais também. O fato de ter mais disponível, eles acabam consumindo mais. E aqui um mapa, pessoal, de consumo da água. Então, aqui a média do mundo, a gente comentou que para fins agrícolas é 70%, a indústria 20% e 10% é o consumo doméstico. Isso a média mundial. Mas nos países desenvolvidos isso muda. Então, 59% é utilizada para fins industriais, consequentemente, fins industriais, produtos manufaturados, consequentemente, maior consumo, né, maior comercialização desses produtos. 30% apenas é da agricultura e depois 11% de consumo doméstico, certo? E olha só os países em desenvolvimento: 82% de agricultura, 10% de indústria e 8% de consumo doméstico, né? Então a gente tem no mundo a média, mas que a gente vê que os dois extremos, dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, que ele acabou não colocando nem em países não desenvolvidos, né? Mas o perfil é muito semelhante com esse aqui, né? E aqui nesse mapa, pessoal, se a gente olhar as legendas aqui, é sobre o que mais consome. Então, nas regiões rosa e rosa escuro e rosa claro, é onde a indústria é amplamente dominante, que é o caso do Canadá, dessa região aqui da Rússia, né, alguns países da Europa, né, depois a indústria e a agricultura igualmente dominante, tive aqui principalmente os Estados Unidos, depois em cinza, indústria dominante com uso significativo para o setor doméstico, e assim por diante, até chegar no amarelo, que é agricultura amplamente dominante com uso significativo do setor industrial, que é o caso do Brasil, né, o caso da Ásia. Depois, o laranja, agricultura dominante com uso significativo no setor industrial, né, que é pouquinho, que é aqui na Europa, aqui em cima. Agricultura amplamente dominante, né, então a gente vê na África, aqui nas regiões da América Latina, Austrália. Depois o laranja, o verde um pouco mais claro, também agricultura dominante, com uso significativo no setor doméstico, certo? Então dá para a gente ter uma visão bem ampla de como que é o consumo mundial. E também dá para a gente fazer uma correlação, né, sobre esses tipos de consumo e o próprio desenvolvimento do país. E aqui, pessoal, o quanto gasta, né? Então, a organização, a ONU, né, ela sugere que a gente consegue viver com 100 litros de água por dia. Alguém já fez as contas aí do quanto gasta? Alguém pensou nisso alguma vez? Bom, então, 50 litros por dia, pessoal, que na verdade isso daqui é de um artigo de uma revista chamada Planeta Sustentável, que era publicada pela editora Abril. E aí ela coloca que 50 litros por dia é o suficiente para a sobrevivência. É claro, pessoal, que
que é pouco, né? Porque a ONU ela recomenda 100 litros, mas mesmo assim é difícil a gente ficar nos 100 litros. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui também. Então, o que, que nós temos? Né? O consumo de água no mundo. Então, os países, eles aqui está colocado a média de 50, mas mesmo se a gente colocar uma média de 100, esses países eles acabam ultrapassando. Né? Então, o Canadá ele consome até 600 litros de água por dia, os norte-americanos 350 litros, o Japão 350 litros, o europeu 200 litros, o brasileiro 187 litros, e na África, né, o consumo é de até 20 litros. Então, lembra daqueles mapas que a gente viu, né, que no Canadá a gente tem uma grande disponibilidade de água? Olha ele aqui, né, é o que maior tem, né, consumo e também disponibilidade. Então, a gente vê também que é o maior consumidor, certo? Então, isso aqui a gente consegue perceber, né, que o consumo é bastante elevado. E aí ele faz uma continha, né? Como que a gente pode chegar nos 50 litros, né? Que é um banho curto, depois uma descarga com caixa acoplada, depois lavar as mãos, escovar os dentes, água potável, e aí com isso, então, você gastaria em torno de 50 litros de água. Então, banho rápido, depois a descarga acoplada, que permite uma maior economia de energia, de energia não, de água. Por que, que ele economiza água, pessoal? Porque ele tem um reservatório de água. E a hora que você aperta a válvula, acabou a água, acabou a descarga. Se for necessário, você vai ter que esperar aquela caixa acoplada encher para depois fazer o mesmo procedimento, né? Mas por isso que ela é econômica. E aí tem alguns países, como a Inglaterra, pessoal, que diminuiu a capacidade dessa caixa acoplada. E aí, consequentemente, o consumo de água também diminuiu bastante. Então, aqui ele faz essa conta de que é possível, então, a gente sobreviver com 50 litros, né? Aqui, a quantidade de vezes que a gente está lavando mão em função da pandemia é maior, então esse dado aqui já está furado, né? E aqui, pessoal, por trás dos processos industriais, o quanto que gasta de água. Não sei também se vocês já viram esse quadro, de vez em quando ele aparece nas redes sociais. E aí, o que, que nós temos, né? Quando a gente tem o produto final, eu tenho, até esse produto chegar como produto final, ao longo do processo, a gente tem um gasto de energia, a gente tem um gasto de matéria-prima, a gente tem um gasto de água, né? Então, aqui também, para vocês terem uma ideia, o quanto gasta para produzir alguns itens do nosso cotidiano. Então, para produzir 1 litro de cerveja, o pessoal gasta 5,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, gasta 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de leite, 712 litros. O queijo, 5.280 litros. A batata, 132,5 litros. A carne de boi, pessoal, 17.100 litros. Banana, 499 e a carne de frango, 3.700 litros. Então veja que a diferença entre carne de boi e frango é bastante significativa, mas não deixa de ser um valor bastante elevado, certo? Alguma dúvida, pessoal? Já tinham visto esse gráfico, esse infográfico? Alguém já tinha visto? Sabia do tanto de água que está por trás desses processos químicos, desses processos de fabricação? Mas tinha ideia do quanto que se gastava de água no processo? Que é bastante, né? É muita água.
Bom, agora vocês estão sabendo, né? E aí, com isso, dá uma pensada com relação ao consumo e o que está por trás, né? É muita água mesmo, muita, muita, muita. Isso em proporções assim, de 1 litro, né? De 1 quilo. Mas imagina o quanto de toneladas de arroz, o quanto de litros de leite, o quanto de batata que é consumido, né? E aí esse consumo de água, ele vai se tornando proporcional, certo? E aqui, um outro, ele é meio poluído, pessoal, mas ele traz bastante informação. Então, aqui é mais ou menos esse primeiro de risco 1, risco 2, risco 3, risco 4, é muito semelhante com aquele com a disponibilidade de água. Então, a gente vê que, no caso, quem está em vermelho, quem está em laranja, quem está em amarelo e quem está em azul, qual que é a situação. Então, no caso, pessoal, vamos aumentar um pouquinho. Então, no caso, quem é azul, que aqui é o caso do Canadá, Estados Unidos, Argentina, o oeste europeu, está seguro, né? Porque não deve faltar água. Depois, o risco 3 vai ter que economizar. Então, deverá economizar. Se o consumo continuar no ritmo atual, cerca de 30% da população poderá ter, né, de racionar a água até 2025. Mas a gente já vê que, dependendo da estação do ano, a gente já tem pessoas que não têm água na torneira, né? Então, algumas cidades elas fazem rodízios de bairro, né? Que em um determinado bairro fica sem o abastecimento de água por um dia. Aí depois é outro bairro, depois é outro, e assim sucessivamente, certo? Depois, quem é laranja já vive com um racionamento de água, né? E depois o 1 que passa sede, né? Que é essa região norte da África, sul da Ásia, né? Que está a China, que está a Índia, que está o Paquistão. Por que tem essa relação, pessoal? Porque quando a gente olhou naquele primeiro mapa, essa região do sul da Ásia aqui não era a região do mundo que tinha maior quantidade de água. E aí o que aconteceu? Não tem uma grande disponibilidade de água e, além do mais, as duas maiores populações do mundo, elas estão nessa região, que é a China, que é a Índia. A China já com seus 1,5, com os seus 4 não. A China com os seus quase 1,5 bilhões, né, de pessoas na China, e a Índia também com o seu 1 bilhão e 100, por aí. Né? Então, a gente passa sede porque realmente a gente tem uma grande quantidade de pessoas que moram nessa mesma região. Depois, o consumo, uma outra forma de dar o dado, né? Então, no mundo, 73% é agrícola, 18% apenas é industrial e 9% é de consumo doméstico. Depois aqui ele coloca alguns países, então o Quênia, a China, a Holanda, o Reino Unido, a Malásia, o Brasil, a Rússia, a França, os Estados Unidos e a Austrália. Então, como maiores consumidores. Então, lembra que lá na Austrália a gente viu que era um país que tinha grande disponibilidade de água? Olha o que acontece, o consumo excessivo. Né? Os Estados Unidos, 220. O Brasil aqui, 67, certo? E aqui, essa outra informação, que é a distribuição da população pelos continentes. Então, a distribuição da população e o quanto que tem de água, porque daí a gente consegue prever se tem um déficit de água ou não. Então, aqui na Ásia, o que nós temos? Que a população ali, que é essa região, China, Índia, 60% da população do mundo está concentrada ali. É muita gente? É muita gente, pessoal. Pensando aí que a gente está com uns 7 bilhões e meio, mais ou menos, né? Se a gente for pensar que 60% da população vive ali, imagina como que está a questão de
desenvolvimento econômico, né, da questão de saneamento básico, de acesso à alimentação, né, que foi também algo que nós conversamos, né? Então, 60% da população está lá e as fontes de água 36. Depois, na América do Sul, nós temos que tem os 6% da população e 26% de água. Na América do Norte, 8% da população mundial para 15% de água. 13% na África para 11%. Depois na Europa, 13% também, mas aqui com 8%, né, de água. E depois na Oceania, nós temos aí apenas 1% da população mundial, e aí nós temos uma maior quantidade de água. Então veja que, que na América do Sul, na América do Norte, são os países com maior potencial de reserva de água. E olha como isso é visível, né? Porque a gente tem uma maior disponibilidade. E aí, então, consequentemente, essa conta acaba sendo favorável, certo? Fica claro isso daqui, pessoal? Não sei se eu confundi vocês. Fica claro essa relação de onde a população está concentrada e o quanto de água que tem ali disponível? Tá. Obrigada, Camila, que eu já ia falar que vocês não estão muito afim de conversa hoje, né? Hoje mais do que nunca. Segunda-feira, e ninguém é afim de conversa. Mas vamos lá. E aqui, pessoal, alguns dados. Isso daqui saiu numa edição especial. Ah, tá com calor? Uma edição especial, pessoal, que saiu em 2014. Ela já tem praticamente, tá para fazer 24 de março, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, quase 7 anos, né? Vai fazer 7 anos. Mas eu mantenho ela, pessoal, porque ela é muito atual. E a gente vai ver, né? Vocês dão risada, né? Que eu fico aqui, fico achando até que não tem ninguém aí atrás assistindo a aula, né? E o silêncio vale mais que mil palavras. Depende, né, Gabriel? Depende da situação. Mas, enfim. Vamos ver o que foi colocado aqui. Então, também vou aumentar um pouquinho, que daí ajuda vocês e a mim para ler. Então, o que ele coloca? Então, essa foi uma crise, eu não sei se é da idade de vocês, né? Mas uma crise que o jornal só falava isso. Ah, tá bom, Gabriel, obrigada. Estão muito aplicados. Então, foi uma crise, pessoal, como assim, que era o noticiário só falava isso, né? Então, que a reserva de água de São Paulo estava acabando, que de onde era coletada a água para os municípios estava acabando. E aí a matéria entrava no rio, que já estava seco, e mostrava as marcas do limite máximo e mínimo de uma usina hidrelétrica. Então, assim, foi algo realmente uma crise, né? Mas eles enfatizaram muito. Aí fazer as matérias do pessoal que não tinha água na casa, né? Que fazia uma semana que estava sem água. Então rolou, claro, que entendendo a situação das pessoas, mas uma imprensa maciça falando disso o tempo todo, né? Lembra, Fernando? Estava no Jardim da Infância? Onde que você estava? Então, devia 15, né? Isso. Então, aqui, e aí também o que acontece, pessoal? Por um lado, algumas regiões sofria por uma coisa e outras regiões sofria pelo oposto. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. Então, esses efeitos, eles acabavam sendo contrários no mesmo país, né? Então, a matéria é uma matéria super bonita, falando muito da questão da água, que ele coloca sobre a emergência líquida. Porque, como tudo, não tinha uma questão de planejamento
do saneamento básico. Então, a população crescendo, consequentemente, em algum momento, a água pode faltar. Porque também, pessoal, não depende de nós. Muito da água depende do fator climático envolvido. E aí que é pior. Porque a gente precisa da água para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, mas para que mais a gente precisa de água? Por que é tão preocupante a questão da água aqui no Brasil também? Alguém imagina que motivo? Qual que é a preocupação? Uma preocupação de não ter água para consumo e para as atividades domésticas, mas qual era uma outra preocupação? Agricultura, sim, mas tinha uma outra. Agricultura é um ponto, mas tinha uma outra preocupação também, que eles ficavam medindo a água do reservatório. A questão, pessoal, é que como que chega a energia elétrica até a sua casa? Qual que é a origem, pessoal, da energia elétrica que chega até a sua casa? Já é para vocês saberem, hein? Hidrelétrica. E aí, como que é o funcionamento da hidrelétrica? A gente precisa ter os poços, né? A gente precisa ter as represas, que elas exercem uma pressão para que essa água passe pelas turbinas embaixo, né? Na parte de baixo da turbina, não nos revertedouros, né? Então, eu preciso que esse reservatório, que é antes do concreto, eles tenham um volume adequado, para que as turbinas possam funcionar corretamente. E aí, o que aconteceu na época também? Uma grande preocupação, porque as represas das usinas hidrelétricas elas nunca tinham chegado num patamar tão inferior como eles tinham chegado em 2014. Né? Então, toda uma discussão também com relação à questão energética, porque a nossa principal fonte de energia são de usinas hidrelétricas, certo? Bom, então só aqui alguns dados, né? Então, água demais no norte. 2.478 famílias foram afetadas pela cheia recorde do Rio da Madeira em Rondônia, logo acima das barragens para as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Porque também, pessoal, com relação às hidrelétricas, vocês sabem que se chove muito, aqueles revertedouros, né, eles precisam serem abertos. Por que ele precisa ser aberto? Porque o lago do reservatório está com um volume muito grande e esse volume ele tem um limite também, porque senão ele exerce uma grande força sobre a barragem de concreto e aí essa barragem ela pode se romper. Então aumenta a pressão, consequentemente pode acontecer dele romper a barragem. Então por isso que abrem os vertedouros. Então, o que aconteceu? Só que quando abre os revertedores, as cidades que estão para frente disso, elas alagam, porque o volume de água é muito grande, né? Então, nesse caso, 2.478 famílias estavam afetadas pela cheia recorde do Rio da Madeira, certo? Problema de água. No Nordeste, 1.484 municípios entraram em estado de emergência por causa da seca em 2013 e em 2014 ela gravou. No Sudeste, será que vai voltar? 9 milhões de pessoas estão sob ameaça de racionamento de água por parte dos baixos níveis de sistema de represas que abastece a capital e outras cidades do estado de São Paulo. Né? Então, era esse tipo de foto aqui que aparecia todo dia no noticiário. Depois, 18% e 55%, o nível de água nos 4 sistemas hidrelétricos no país caiu entre 18% e 57%, em comparação com fevereiro de 2012. Né? Então, ao longo do tempo, vem perdendo água. Né?
E depois aqui, níveis preocupantes, 217 metros acima do nível do mar, é a altura da lâmina de água em Itaipu. O normal é de 218 e 220 metros. Então, eles acompanham a olhos críticos essa diminuição de volume, porque pode comprometer a geração de corrente elétrica, certo? Outros dados, né? Então, por que não há água que baixe para o brasileiro? Já que a gente está sentado, como eu costumo dizer, está sentado em cima do aquífero Guarani, né? Então, por que não tem água que chega? Né? Então, ele coloca, uma é a retirada. Quantos pontos de coleta de análise de água no país deram resultado ruim ou péssimo? Né? Então, água ruim, 7, né? Desculpa. Quantos pontos de coleta de análise de água no país deram resultado ruim e péssimo? Então, nas áreas rurais, desses resultados de ruim e péssimo, 7% é rural e 44,9% é área urbana. A distribuição da água retirada dos mananciais, 39% é perdida ou roubada, porque não tem só gato, pessoal, de rede de TV a cabo, né? Tem gato de energia elétrica, tem gato de água e tem gato até de esgoto, né? Então, o que a gente tem? Que a água é perdida em função de muitas coisas. Depois, o principal motivo, né, aqui no caso da área rural e da área urbana, o principal motivo é o despejo do esgoto não tratado. As cidades não sabem cuidar dos seus rios, lagos e represas. Então, aqui, 44%, então, está na área urbana e em função do despejo doméstico. E até mesmo alguns industriais, pessoal, que eles acabam sendo despejados clandestinamente, né? A outra observação, a retirada de água dos mananciais cresceu 29% apenas entre 2006 e 2019. Então, já deve ter aumentado mais ainda, principalmente por causa da irrigação da agricultura. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Aí continua aqui, ó. 38% da população urbana não é servida por rede de esgoto. Na verdade, pessoal, no estado de São Paulo, acredito que não. Mas no Brasil afora, pessoal, não tem água tratada, né? E muito menos esgoto. Depois, 52% da população total não é servida por rede de esgoto, que isso é verdade. E aqui, as outras causas, né? A questão do consumo. Então, faltam no Brasil normas de construção que façam casas e edifícios economizar água. Campanhas educacionais regulares e tarifas que desincentivem, né, ou desencorajem o desperdício. Isso é verdade. Né? Nessa época aí de pouca água, eles fizeram uma campanha para quem consumisse menor quantidade de água não poderia pagar, poderia não pagar conta ou recebia um prêmio. Era alguma coisa assim. Então, o que a gente tem? Que falta incentivo por quê? Porque tinha um incentivo da necessidade da economia, e aí depois, quando folgou um pouco essa necessidade, perdeu o incentivo. Então, eu sempre conto que lá em Campinas, nessa época, lá a empresa que administra o saneamento básico chama Sanasa, que ela é vinculada à prefeitura. Então, eles fizeram uma super campanha para que o pessoal economizasse água. E aí, se gastasse até X, o valor da conta era menor. E aí, estava ótimo, né? Porque lavar a calçada nunca mais, né? E aí, então, as pessoas passaram a economizar água. Num primeiro momento, em função da oferta, né? Do desconto, do possível desconto, e que isso acabou se tornando hábito, né? E aí, o que aconteceu no ano seguinte? Alguém tem ideia? Então, a Sanasa, que é a nossa Sabesp, ela incentivava com desconto na própria conta de água. E o que aconteceu passado um ano?
Alguém tem ideia? Alguém leu sobre isso? Pessoal, porque se a população está economizando, a empresa está acontecendo o que com ela? Então, se eu economizo água, quem está deixando de ganhar? A empresa que administra. E aí, o que aconteceu? Passado um ano, a empresa estava em prejuízo, e aí, para que ela não entrasse em prejuízo, tirou-se todo o incentivo de economia de água da população. E aí a gente ficou sem entender, né? Então, o objetivo não é pensar no meio ambiente, o objetivo é pensar no bolso. E aí, claro que com isso, os incentivos deixaram de existir e muitas pessoas voltaram a gastar a mesma quantidade de água do que ela gastava anteriormente, né? Bom, então aqui no Brasil faltam normas de construção que façam casas e edifícios economizar, como a gente comentou, porque é uma obra cara, né? Não sei se alguém já construiu casa, mas na verdade uma torneira que tem como é que chama? Uma torneira dessas que você coloca a mão embaixo e a hora que você com sensor, né? Torneira com sensor, que você coloca a mão embaixo da torneira, ela liga e você tira, ela desliga, né? O valor de uma torneira dessa é mais de 10 vezes que uma torneira normal, né? Tem aquelas que tem o botão de pressão, que aí, à medida com que a água passa, aumenta o fluxo e ela levanta, né? Fazer um sistema de tubulação de água de chuva, que também é uma forma de economia, porque daí você pode usar essa água para limpar quintal, para fins não nobres, né? Ela não é uma água potável, mas que você pode reutilizá-la, né? Para aguar jardim e assim sucessivamente. Bom, e aí então com isso, o que a gente tem? Que os Estados Unidos, né? Olhando esse gráfico, os Estados Unidos é o que mais consome. O dado é um pouco diferente daquele anterior que eu mostrei para vocês, e aqui coloca como 159, Alemanha 126 e o recomendado é que seja 110, né? Também é maior do que necessário o consumo médio por habitante, que inclui a produção de alimentos, bens e serviços. Então, a quantidade de água por dia, né? Então, nos Estados Unidos, 7.800, no Brasil, 5.600, no Japão, 3.800 e no mundo, 3.800. Né? E aqui os setores, né? Então, agricultura, que a gente já comentou, então de 2006 a 2010 a gente teve um pequeno aumento. Depois, então, aí ele faz a observação, né? A parcela de água retirada dos manguezais para irrigação do Brasil cresceu e é o setor mais bebedor do país, né? A gente sabe que é a agricultura. A indústria, né? É o setor mais avançado da economia, consome menos de 1/3 dos outros países. Então, a parcela de água consumida na indústria no Brasil é 17% e no mundo a média é 19%. Depois, casas e edifícios ainda usam torneiras, chuveiros e descargas que gastam demais. Com o equipamento certo, o consumo pode cair por pelo menos 20%. E aí também, pessoal, um outro exemplo que eu dou para vocês é sobre a evolução das descargas de banheiro. Alguém tem ideia como que foi essa evolução de descarga de banheiro? Como que era, pessoal? O que acontecia? Como que era, pessoal? Nunca viram filme, livro, nada? Antigamente, pessoal, como que as pessoas usavam o banheiro? Bem antigamente.
Ia no mato. Tinha descarga? Não. Ou era um fosso, né? O que é o fosso? É só um buraco no chão. E aí faz ali. Tinha descarga? Também não. Então, pessoal, o que foi evoluindo é que tinha que diluir isso, né? Até no período colonial, o que acontecia também? As pessoas evacuavam num pinico embaixo da mesa, embaixo da cama, e deixavam esse pinico embaixo da cama. E aí, o que que eles faziam com isso? Eles jogavam na rua. Alguém aqui já foi para Paraty? Ou alguma outra cidade colonial? A rua, pessoal, o João foi. A rua, ela é inclinada de pedra. E aí, por que que era isso? Porque as pessoas descartavam as fezes, né? O esgoto que estava no pinico na rua. E aí aproveitava que quando chovia, ele arrastava toda a sujeira para o meio da canaleta, e aí com isso, então, a própria água da chuva se encarregava de levar isso, né? Então, essa foi um outro momento. Depois a gente começou a ter os banheiros, né? E que tinha o apoio, mas que as pessoas jogavam água de balde. Depois surgiu aqueles reservatórios em cima, que era uma questão de puxar a cordinha, ainda tem lugar que tem isso, que também era o mesmo sistema da caixa acoplada. O que acontecia? Ele enchia a caixa, e aí quando você precisava utilizar, você puxava a cordinha e dava descarga, e aí descia toda a água que estava naquele reservatório, e hora que acabasse a água, parava de descer. Né? Então ele tinha um limite para isso. E hoje o que é mais comum é a caixa acoplada, que também ela é bastante amigável assim do meio ambiente, vamos dizer assim, porque ela tem esse volume fixo. Diferente, pessoal, da válvula hidra. O que acontece com a válvula hidra? A gente aperta o botão e o quanto você tiver com o botão apertado, essa água vai escorrer. Então, muitas vezes a gente aperta o botão e fica olhando, né, para ver se foi tudo, né? E aí fica apertando, né? Então, ela não tem um limite máximo da quantidade de água que ele vai liberar. Se o botão estiver aberto, ele vai liberar bastante, certo? Bom, aí aqui alguns dados também referente a esgoto. Esse aqui a gente já viu. Então, falta tratamento, né? Então, 92% do esgoto coletado não é tratado antes de chegar até o mar ou os mananciais, porque o destino é a diluição dele, né? Então, a gente tem lugares que trata e ainda nós temos cidades que não tratam, né? Que esse é um grande problema. Que não significa que seja cidadezinha do interior, não, pessoal. Capital. Eu não sei se vocês já conversaram com o professor César ou se eu já contei essa história para vocês, que ele tinha um irmão que morava em Boa Vista, que é lá no norte, morava na capital. E aí o que acontecia? Ele foi visitar o irmão e ele falou que a cidade cheirava fezes. Você falou assim, uma capital? Pois é, uma capital, pessoal. Porque o esgoto ele andava na rua aberto, a céu aberto. Então o que eles faziam era colocar umas placas em cima disso para que o carro, quando passasse, não sujasse a roda e aí com isso você levar as impurezas para dentro da garagem. Mas que tinha esses tampões, mas a água corria solta embaixo, né, sem nenhum tipo de tratamento. Então, aqui no Brasil, 62% do esgoto coletado não é tratado. Né? E aí o objetivo é sempre descarregar, vamos dizer assim, nos lugares mais baixos, que são outras cidades que continuam no rio, né, junto com o rio. Isso, né, que não vai sem tratamento, que vai direto, sem nenhum tipo de tratamento, e aí é que vai acabar no mar, ou então na cidade seguinte, né? E aí, ou na outra, que vai ocorrendo o processo de autodepuração,
mas que o impacto gerado é bastante grande. A gente vai conversar também. E aqui alguns outros dados, né? Qual seria o resultado se o país chegasse a 2033, então a gente tem um tempinho, com serviços de água e esgoto para quase toda a população. Então, anteriormente, o que a gente viu? Anteriormente, a gente viu que quais eram os efeitos do esgoto, né? Do quanto que era consumido, do quanto que era gerado. E agora, esse dado aqui, o pessoal, ele mostra o contrário. Ele fala assim, bom, se a população tivesse, o que aconteceria? Então, ele não está depreciando quem não faz, mas está pensando, se fosse tudo perfeito, que consequência que isso traria para a população, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? 22%, então, se nós tivéssemos, né, água e esgoto tratado, o que ia acontecer? 22%, nós teríamos 22% menos internações por infecções gastrointestinais. Que a gente sabe que a maioria das infecções gastrointestinais ela é provinda de água não tratada, né? Inclusive de rios, né, pessoal? Depois, 15% menos mortes por infecções gastrointestinais e 23% menos dias de afastamento de trabalho. Aí você fala assim, mas qual que é o problema do afastamento do trabalho? Né? Lembra, pessoal, que é uma questão em cadeia, né? Então, se você não foi trabalhar, alguém vai ter que ocupar o seu lugar. Então, vai alterar a produção, porque às vezes a pessoa não é experiente, né? Então, a gente vê que até os afastamentos de trabalho, pelo motivo que seja, ele vai interferir nessas políticas de economia, nessas previsões aí de economia de água, certo? Alguma dúvida, pessoal? Assustador aqui, né? Os dados com relação à água, os gatos, né, que existem. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Então, esse é o panorama, pessoal. Que ele fomenta, então, a crise ambiental que envolve a água. E aí a gente começa a falar de poluição, né? Então, ali a gente tem uma ideia, né, dos déficits e das crises, o que gera essa crise, né? Então, a própria disponibilidade de água, o crescimento populacional, a concentração de pessoas em determinadas regiões do mundo. Então, tudo isso faz com que haja um desequilíbrio. E aí, quando a gente fala em poluição, pessoal, nós já definimos a poluição como algo indesejável que vai trazer um impacto, seja para a saúde, para o meio ambiente ou para as coisas, né? Então, de vocês eu não sei, mas para mim, quando fala em poluição, a imagem é isso daqui que a gente vê. O que nós vemos, pessoal, nesse quadro 1 aqui? O que nós vemos aqui? Pode falar ou colocar no chat, pessoal. Não vemos nada? Vemos uma lagoa azul? O que acontece nessa primeira figura aqui? Poluição. Mas do que, Gabriel? O que vocês acham que tem nessa figura 1 aqui? É poluição, ok. Mas o que acontece ali? Esgoto. Parece esgoto. Por que parece esgoto, pessoal? Por que parece esgoto? Isso, porque a água está escura. Então, se a água fosse límpida, pessoal, se a água fosse transparente, a gente podia pensar que era uma água tratada,
né? Mas ali o fato da água estar escura já é um indicativo de que a água está poluída e que tem um forte indício de ser esgoto pela própria coloração, que a gente já conhece, que ela tem uma coloração de chorume, né? Então por isso que ela tem esse aspecto maior. Depois, aqui na figura 2, pessoal, o que nós temos? Lixo. Lixo de onde, Hélida? Provavelmente da cidade, que a gente chama, pessoal, de resíduo sólido. Então, vocês vão ter uma disciplina exclusiva sobre isso no próximo semestre. Mas, o que é isso daqui? É resíduo urbano. É um resíduo, é poluente urbano. Por que eu sei que é poluente urbano, pessoal? Porque eu tenho pneu, vocês conseguem enxergar, eu tenho pneu, eu tenho concreto, eu tenho plástico dos mais variados tipos, eu tenho um metal aqui em cima, né? Eu tenho concreto dentro da água, outro concreto aqui. Então a gente vê um monte de resíduo. Isso, a gente vai ter a disciplina de gestão de tratamento de resíduos. Mas é gerado pela população. Mas como que isso foi parar aqui na água? Como que isso foi parar lá? Descarte inadequado, né, pessoal? Isso, exatamente, Gabriel. Descarte incorreto, descarte inadequado. Por quê? Porque é tudo globalizado. Então, o fato de você deixar uma latinha na calçada, pessoal, essa latinha ela vai andar por muitos quilômetros, né? E vai parar numa região mais baixa, que essa região mais baixa é no rio ou no mar, certo? Então, isso daqui é uma típica cena de resíduo urbano, onde possivelmente não tem coleta, ou possivelmente as pessoas acham mais fácil descartar em qualquer lugar, né, do que coletar, né? E aí vai parar no rio. Isso é a parte que a gente vê, fora a parte que a gente não vê, certo? Aqui na foto de baixo, um pouco mais crítico, mas não deixa de ser impactante também. Por que que essa de baixa, para mim, pelo menos, não sei se para vocês, ela é mais impactante que a de cima? Conseguem ver algum detalhe nessa foto? Porque todo mundo percebe que é um ambiente poluído, né? Que aqui passa o rio e que nós temos as casas em volta. Então, essa parte aqui, pessoal, é que a gente não vai conseguir enxergar, mas os canos de esgoto, eles estão voltados para essa região, né? Porque é justamente para levar embora. É dentro da cidade, são moradias. Mas alguém enxerga algum detalhe nessa foto? Eu enxergo, pessoal, uma criança, exatamente. A gente vê a criança aqui embaixo, pessoal, no meio de toda essa sujeira. Que, que também, pessoal, não sei se vocês foram para São Paulo, mas também quando vocês forem andar ou nas rodovias indo para São Paulo, ou dentro de São Paulo, que tem alguns lugares que é morro, e que aí tem o morro e a estrada é as costas do morro. E aí a gente vê a tubulação de esgoto, que a pessoa constrói aquelas casas no morro e o cano põe para fora, né? Então, é meio isso que acontece aqui. Então, que é justamente para escorrer. E aí tem de tudo, né? Tem criança, tem cachorro. Só que lembra que isso daqui é um ambiente totalmente poluído.
Se tem esgoto aqui também, pessoal, a gente tem contaminação por muitos vírus, bactérias, por agentes patogênicos, que consequentemente agravam os problemas de saúde, né? Então faz com que, lembra daquele dado que se tiver maior rede de esgoto, a gente vai diminuir as doenças? Então é exatamente isso daqui, é mudar esse cenário, pessoal. E aqui, pessoal, na foto ao lado, que para mim é triste, né? Além da imagem ser feia, né? É triste, né? E essa aqui do lado, pessoal? O que a gente vê nessa imagem? O que a gente vê nessa última imagem? Não vê nada, pessoal? Coletando lixo. É lixo que está ali? Eles estão coletando mesmo, mas é lixo? Não, vamos ver se eu consigo aumentar essa foto aqui. Parece peixe. Na verdade, pessoal, isso daqui é peixe, né? E o que aconteceu aqui? Parece uma queimada no fundo? Não, acho que a imagem está distorcida, Luana. Mas aqui, pessoal, é peixe. É muito peixe. E o que aconteceu? É peixe morto. E peixe, pessoal, ele morre pela falta de oxigênio, né? Então aqui é o Rio de Janeiro, né? E possivelmente é a Baía de Guanabara, e que ainda, por incrível que pareça, a gente tem um descarte de esgoto direto na Baía, né? Então, tanto que na época das Olimpíadas, né, foi muita discussão de como que os velejadores iam velejar na Baía da Guanabara, né, que foi um cartão de visita para as Olimpíadas, né, na época que estava em planejamento, e aí depois a questão de como que eles iam nadar num ambiente tão poluído, tanto que eles tentaram fazer os tratamentos para conseguir uma limpeza rápida das lagoas lá do Rio de Janeiro. Então, isso daqui, possivelmente, pessoal, é uma descarga de esgoto elevadíssima que fez com que o pouco de oxigênio que existia se esgotasse, né? E aí, então, como que é isso, né? Na verdade, o ambiente já é poluído, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica biodegradável. Nós sabemos que para essa matéria orgânica biodegradável se oxidar, ela precisa de, ela precisa de oxigênio. Então, se eu tiver oxigênio na água, ela vai utilizar esse oxigênio para oxidar a matéria orgânica. E aí o que acontece é que falta oxigênio para os organismos aeróbicos que estão presentes na água. Então é comum a gente ver situações como essa. E ver também, pessoal, em rios, né, que a gente vai comentar mais um pouquinho, mais para frente, que é em função do processo de eutrofização, que a gente tem uma carga orgânica muito alta, e aí, às vezes, com o aumento da temperatura do dia, ou então de uma descarga de esgoto mais pontual, ele leva à mortandade de milhares de peixes. Ah, mas posso comer esse peixe? Ah, morreu tanto peixe, posso comer? Posso distribuir esse peixe? Não posso fazer nada com eles, pessoal. Então, o que eles fazem? Recolhem tudo isso com rede mesmo, como eles estão fazendo, só que isso é enterrado ou então ele é incinerado, né? Que é justamente para que a população não tenha acesso a eles, né? Então,
acontece esse tipo de cena também, certo? Bom, pessoal, então, quando a gente fala em poluição, a gente vê que remete a muitas coisas, né? Remete ao nosso desenvolvimento industrial, remete à nossa falta de saneamento básico, né? E remete às questões ambientais diretas, né? Quando a gente pensa aí na questão da mortandade de peixe, certo? E aí, claro que se tudo aquilo é poluição, pessoal, e poluição a gente sabe a definição, então nós sabemos que a poluição é uma alteração indesejável que ela vai trazer um impacto. Não importa se é para a saúde, se é para o meio ambiente ou é para materiais. Como assim materiais? Ué, uma atmosfera ácida, pessoal, ela corrói muito, ela corrói aço. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que extrair mais ferro, né? Que é a matéria-prima para fazer o aço. E, na verdade, a gente vai estar utilizando o recurso natural, que é o ferro, né? Para reposição, porque a gente diz, para peça de reposição. E, consequentemente, se o ambiente não fosse tão ativo, esse processo de corrosão ele seria mais lento, certo? Então, se eu falo em poluição como uma alteração indesejável, alguém deve ter produzido aquela alteração. E aí, para esses, a gente chama de poluentes ambientais, né? E existe várias fontes deles, né? Então, eu posso ter poluentes que são resíduos orgânicos, que são os que a gente chama de composto de matéria de composto orgânico biodegradável, né? Então, de substâncias biodegradáveis. Quando eu falo em substância biodegradável, pessoal, o que tem nessa matéria orgânica biodegradável que ela é biodegradável? Todo mundo entende, pessoal, o conceito de biodegradável? Todo mundo entende? O que é o biodegradável? É aquela substância que a gente já definiu isso para vocês. É aquela substância que os micro-organismos vão degradar. Mas por que eles degradam? Porque, na verdade, eles estão utilizando aquilo como eles estão utilizando aquilo como uma fonte de energia. Então, o que tem no esgoto doméstico? Tem carboidrato, proteína, gordura. O que eu tenho no esgoto de um laticínio? Carboidrato, gordura e proteína. O que eu tenho de um frigorífico? A mesma coisa, certo? Então, esses que a gente chama de resíduos orgânicos ou poluentes orgânicos, que são matéria orgânica, a gente diz que elas são matéria orgânica biodegradável, porque ela vai ter essa capacidade dos micro-organismos atuarem e promover o processo de degradação. Então, potencialmente ativa, então ela é reacional, por isso que consome todo o oxigênio que está no meio, né, e capaz de entrar em decomposição, que é a putrefação. Então, tudo que tem carboidrato, lipídio, gordura, vai ser biodegradável. Então, esgoto doméstico, esgoto de empresas de laticínios, esgoto de frigoríficos, destilarias, usinas de açúcar. Então, todos eles têm como resíduo matéria orgânica biodegradável, certo? Depois a gente tem os resíduos industriais, que são substâncias químicas, minerais ou bioquímicas estáveis, então é um problema também, porque o tempo de meia-vida dele é bastante elevado e, consequentemente, ele vai ficar no meio ambiente por muito tempo, né? Então, substâncias químicas minerais ou bioquímicas relativamente estáveis, capazes de alterar as condições físico-químicas da água e biológicas do meio ambiente. Indústrias metalúrgicas, refinarias de petróleo, então, com todos os seus derivados, então, gasolina, óleo, óleo diesel, querosene, então, poluentes, minerais,
orgânicos mas não biodegradáveis, né? Resíduos tóxicos estão capazes de promover diversas reações e até a morte de animais, de acordo com a concentração. Então, lembra que para ele ser tóxico, depende da concentração. Então, pode ser que até um limite ele não tenha impacto nenhum. Mas, passado daquele limite, ele vai trazer impacto, né? Então, capaz de provocar diversas reações até a morte de animais, conforme a concentração. Então, niquelação. O que é niquelação, pessoal? O que é niquelação? Alguém tem alguma joia banhada? A niquelação, pessoal, é um processo de galvanoplastia. Acho que vocês viram lá na eletroquímica. Então, se eu quero recobrir uma peça para deixar com aspecto cromado, ou eu quero vender uma semijoia. Então, o que é a semijoia, pessoal? A semijoia é uma joia, vamos supor, uma semijoia de ouro. Né? O que acontece? Por fora é ouro, mas por dentro não é ouro. Por quê? Porque ele passou por um processo de banho eletroquímico, que eu mergulhei uma peça de aço e eu fiz um banho de ouro. Ela ficou amarela igual como se fosse o ouro, mas não é. Na verdade, essa camada em cima é ouro, mas a peça em si não é ouro. Por isso que ela é mais barata. Porque a hora que você vai pesar, você não está pesando ouro, né? Então, é um processo eletroquímico que eu preciso dos banhos metálicos. Então, se é um banho de níquel, se é um banho de zinco, se é um banho de ouro, se é um banho de prata, de cromo, né, como é comum para fazer acessórios de carro, vai sobrar os banhos, que em algum momento, né, vai sobrar os banhos com os metais ali, né, uma solução. Esse banho é uma solução de cromo, de níquel, de zinco, dependendo do que você está fazendo o banho. E aí, algumas fábricas, pessoal, que é de fundo de quintal, porque não é difícil fazer isso, então, com uma bateria de carro, você faz isso. E aí, o que acontece é que eles compram os metais para fazer os banhos, e aí, eles, depois do uso, porque vai chegar um momento em que o rendimento não é grande, e o que vai acontecer é que sobra essas soluções, e eles fazem o que com elas? Eles jogam direto no esgoto, né, ou joga direto no bueiro, né, como eu já ouvi história, e aí com isso polui toda a água com esses metais, né? Indústrias produtoras de cromo, de boro, de cianeto, de cobre, de chumbo, os fenóis, né, que são substâncias tóxicas, de acordo com a concentração, certo? Depois eu posso ter resíduo atômico, mas isso daqui também tem uma legislação própria para isso, né? Então, tem gente que tem receio da energia atômica porque ela gera resíduos. E aí a gente precisa de muito cuidado no armazenamento desses resíduos, porque ele pode poluir a água, sim, né? Mas, pessoal, na maioria das vezes o que nós temos não é um único tipo de resíduo. Muitas vezes a gente tem uma mistura de resíduos, né? Que, na verdade, vai potencializar a minha fonte de poluição. Então, eu posso ter resíduos mistos, né, que possuem os inconvenientes da natureza química associada à natureza biológica. Então, é como se fosse realmente uma potencialização. De indústrias têxteis, que eu tenho ali tintas, né? Tenho as substâncias químicas utilizadas para o tratamento do tecido, tenho lavanderias, que no caso eu tenho detergentes, clarificantes, os curtumes, que eu tenho bases, que eu tenho praguicidas, né? Porque as peles naturais elas têm pode ter carrapato, né? Tem o pelo, então são utilizados algumas substâncias para amolecer, a gente fala amolecer o pelo, né? Para ele sair.
Depois eu tenho indústrias de papéis e celulose, de borracha. Então, na verdade, toda a indústria química, pessoal, ela gera resíduo. Seja de uma água de caldeira, seja de uma água que contém matéria orgânica biodegradável, do frigorífico, né? Então, na verdade, qualquer tipo de indústria química, ela vai ter como resíduo um agente poluente. E aí, o que cabe? A responsabilidade dessa empresa, né, de seguir a legislação, de tratar o resíduo utilizado antes do descarte dele, que vai ser na água. Então, o que tem que acontecer é que o esgoto da indústria, ela passe por um tratamento interno para que ela possa ser despejada no córrego, né? Por que ela pode ser despejada lá? Porque ela vai ter condições físico-químicas muito semelhantes de onde ela está sendo descartada. Porque dessa maneira a gente diminui e muito o impacto ambiental gerado em função desse descarte. Né? Então, as indústrias elas precisam ter as suas estações de tratamento de resíduos antes de desaguar com esse esgoto nos córregos, certo? Então, quando a gente fala em fontes de poluição de água, nós estamos falando desde a água natural, chuva, salinização, decomposição, a mineração, as indústrias de uma maneira geral, fábricas, usinas de refinaria, frigoríficos, curtumes, né? Que muitos deles aqui são biodegradáveis. O agropastoril, que é o da nossa região, o que tem aqui nesse resíduo agropastoril, pessoal? O que tem nesse resíduo agropastoril? Eu tenho desde fertilizante, desde matéria orgânica biodegradável e tenho também, pessoal, praguicidas, que são agrotóxicos, né, que são substâncias que elas são carregadas e o que acontece é que elas vão parar na água, né? Depois eu tenho a fonte de poluição urbana, que são os esgotos domésticos líquidos ou sólidos, como a gente viu naquelas fotos anteriores. E também, pessoal, os acidentais, que é algo que nós estamos sujeitos. Por quê? Porque o transporte de mercadorias e de matéria-prima no Brasil, pessoal, e no mundo, a principal forma é por transporte terrestre. Então, ele transporta desde cana de PVC até a solução de ácido clorídrico concentrado que vai ser necessária para produzir esse PVC. E aí, em função desse trâmite todo, não só terrestre, mas também de água, pessoal, que é o caso do transporte de petróleo, ele pode gerar acidente. E que a gente viu fotos também de acidentes com cargueiros de petróleo, né? De caminhões, né? Que carregam ácido sulfúrico, né? Então, que os acidentes eles podem ocorrer, certo? É isso. Pessoal, então o que eu termino por aqui. O que eu gostaria de deixar para vocês é isso, né? Os poluentes. E aí, a partir da próxima aula, a gente conversa sobre os parâmetros físico-químicos que são alterados e que são utilizados como controle de qualidade da água, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês na aula, esse silêncio aí todo, né? Mas a gente consegue dar uma puxadinha. Mas o objetivo não é expor vocês, né? Não é nada disso. O objetivo é a gente interagir um pouquinho mais, certo? Então, agradeço a presença, pessoal. Não sei se vocês já repararam que a data das provas já tá no sistema, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Acho que o que não está, pessoal, é da disciplina de análise instrumental 2, mas eu vou verificar e ter um probleminha de código, e aí eu vou corrigir, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela presença e até quinta-feira. Lembrando, pessoal, quem tiver condições de participar, a gente vai ter aquele evento na quarta-feira do CID,
que é ciência, ideia e disseminação. E os temas estão super atuais, né? Que claro que vai falar do contexto de pandemia, né? Mas vai ter um infectologista, que é o professor Luiz Eribel, que vai falar sobre que o Covid veio para ficar mesmo, né? Um sobre otimismo, e depois o outro, pessoal, é sobre os absurdos aí, né, de conceitos, e que vale a pena ouvir. Então, são 3 palestras curtas, que eu sei que vocês estão em aula, né, mas está feito o convite, certo? Com o professor, então é o professor Luiz Eribel, que é um professor do curso de medicina e trabalha no hospital regional, no hospital estadual aqui de Prudente. O professor Tiago Belliero, que é professor de história aqui no Oeste, e depois o Hércules, pessoal, que é um convidado, que ele vai dar uma fala, que ele é engenheiro mecânico, mas ele é apaixonado por formação de pessoas, gestão de pessoas, então ele vai trazer uma fala para a gente sobre otimismo. E depois, se o pessoal gostar do otimismo, pessoal, ele vai falar sobre esperança, né? Então vai ser bem bacana. Então é isso, é o Tiago, acho que vocês tiveram aula com ele, né? Ele é muito bom. Então, só vou anotar quem tá, pessoal, rapidinho. Tô aqui conversando, né? Camila, Élida. Élida, é porque é projeto de graduação 1, né? Que acho que vocês não têm prova. Então, eu não sei o cronograma da Maíra, mas acho que é mais ou menos isso. Eu vou conversar com ela, mas normalmente ela é uma entrega de alguma coisa só, não é. E é uma data limite da prova, né? O dia da prova é uma data limite da entrega. Mas eu confirmo com ela que tipo de atividade avaliativa ela vai dar. E aí, se for prova, daí a gente muda uma das datas. Mas tá todo dia, Élida? Ou é só no 26 de março? Tá, eu vou conferir, pessoal. Deixa eu, que eu tenho até o arquivo aberto aqui. Eu já passo para vocês. Não, a química ambiental, pessoal, é dia 25 de março. Eu devo ter digitado errado. Então, química ambiental é 25 e físico-química 3 é 26. Depois o tópicos é dia 29, análise instrumental 2 é dia 30 e a quantitativa é 31 de março. Quem tem disciplina de DP vai ser dia 5 de abril. Então eu vou corrigir lá para vocês. Certo? É isso. Então, boa noite para vocês, pessoal. Boa noite. Então, até quinta. Tchau, tchau.